Alô pessoal da Terra Plana, aqui é o Mister Anderson e eu estou mostrando para vocês a roda do zodíaco, que é a representação utilizada pela astrologia para mostrar a posição do Sol, Lua, planetas e outros objetos nas casas e nas constelações. No momento estamos agora 25 de agosto, o Sol ele já entrou na constelação de Virgem, ou seja, já estamos no mês de Virgem. O aplicativo, dando um exemplo aí do Sol, ele mostra a posição do Sol no desenho. O Sol encontra-se em Virgem, na casa 2 de Virgem, e ele apresenta alguns números, né? Podemos ver que o Sol está nesse momento a 19 graus e 24 minutos em Virgem. E existe também a apresentação dos números dos outros objetos, como o da Lua. Eu estou procurando entender porque a Lua eu tenho os dados, Sol e Lua eu tenho os dados da astronomia, que são basicamente direção e altitude, que nos permite identificar onde o astro se encontra no céu. E eu estou buscando entender como converter esses números ou como eles se relacionam com a astronomia para identificar os outros objetos. A gente pode ver também Rahu e Ketu. Esses objetos também são demonstrados aí pela astrologia. E a minha surpresa foi ao verificar lá nas opções de astros que além dos nó sul, que seria o Ketu, e o nó norte, que seria o Rahu, aí existe ainda um outro objeto que é a Lilith. Lilith eu fui pesquisar e verifiquei que tem toda uma mitologia aí da deusa Lilith da antiguidade, remonta à época da criação e Adão, mas Lilith também é chamada de Black Moon ou Lua Negra. Então me trouxe aí uma ponderação, mas será que além de Rahu e Ketu estaria também Lilith no céu? Seria uma possibilidade? Então é algo que eu estou investigando. Eu coloquei também a posição da roda zodiacal no dia do eclipse lunar, que foi 8 de agosto, lá na posição na Austrália. E nós podemos observar que a Lua entrou em conjunção com Ketu. E em algum momento eles ficam no mesmo grau, o que explicaria por que ocorre o eclipse, né? Eles estão na mesma posição, no momento que a Lua está passando por Ketu. Nós temos também a tela do eclipse solar, que vocês podem observar uma coisa bem interessante no eclipse solar. O pessoal fala que, olha, Rahu estaria na frente da Lua, do Sol, e não a Lua. Mas pelos números da astrologia, a gente pode ver que no momento do eclipse, sim, Rahu estava próximo do Sol, mas na verdade é a Lua que estava mais próximo. Porque aqui a gente vê a posição do Sol e da Lua em 28 graus e 53 minutos, enquanto a posição de Rahu está a 24 graus. Todos esses astros, no caso, estão na casa de Leão, ou estavam na casa de Leão. Mas a gente pode ver aí que efetivamente a Lua estava numa posição mais próxima. Eu identifiquei também um outro momento bem interessante, que eu chamei aqui de pré-eclipse, que ocorreu 16 de agosto, ou seja, um pouco mais de uma semana após o eclipse lunar, e alguns dias, 5 dias antes do eclipse solar, o Sol estava literalmente ultrapassando o Rahu. E vocês podem observar que em termos de números também houve um alinhamento, 24 graus e 14 minutos aí para o Sol e 24 graus e 13 minutos para Rahu. Então houve aí uma passagem, um possível alinhamento desses astros que a gente não conseguiu ou não ficou sabendo de qualquer eclipse especial, né? Mas achei bem interessante aí no caso esse alinhamento do Sol e Rahu, porque na verdade ninguém falou nisso, né? Mas os números da astrologia mostram dessa forma. E a gente tem aqui para finalizar, eu li de que a Black Moon ou a Lua Negra, né, que seria Lilith, ela aparece ou se alinha com a Lua durante o apogeu da Lua. É quando eles dizem que é o dia em que a Lua está mais longe da Terra, né, em termos de distância. E eu observei que o próximo apogeu da Lua ocorrerá dia 30 de agosto.
E aí eu verifiquei aqui no sistema da astrologia que no dia 30 de agosto, tanto a Lua como a Lilith estarão na mesma posição, 19 graus da casa 3 de Sagitário. Então podemos ver que, será que ocorre um alinhamento? Será que é possível observar, pelo menos em tese, nós podemos dizer que as duas luas estarão juntas, né? Se Lilith existe e se Lilith é um objeto, chamado aí às vezes também de Black Moon, de acordo com os números da astrologia, estariam disputando o mesmo espaço do céu. Então essa possibilidade aí, aqui mostra 8 da manhã, no dia 30 de agosto a Lua ela vai nascer por volta do meio-dia e 20, meio-dia e meio. Então às 8 horas, quando tem o alinhamento perfeito, a gente não poderia ver as luas, né? Porque elas não estariam no horizonte ainda. Mas por volta do meio-dia, os dois astros poderiam estar juntos aí no céu. Então fica essa observação aí, que é um avanço aí no entendimento de como ocorrem os alinhamentos desses astros.